Fala galera, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre escala em desenho técnico. Para começar, a escala em desenho técnico ela é regida por essa norma aqui, ó, a NBR 8196. O que diz essa norma então? Essa norma ela obriga a que todos os desenhos técnicos que a gente faça a apresentação, a gente tem que indicar a escala do desenho na legenda do formato. E é muito importante a gente saber qual é a escala que está sendo desenhado, qualquer tipo de desenho, para que a gente possa ter uma relação de tamanho, uma ideia do tamanho desse projeto, tá? Porque é muito difícil, às vezes, você ver um desenho muito pequeno de uma casa. Então a gente vai ter que trabalhar com a escala para ter essa ideia de tamanho, tá? Então o que acontece? Qual é que é o conceito da escala? Basicamente, o conceito que a gente tem de escala é o seguinte: ela é uma relação que existe entre o objeto real e o desenho, tá? Então o que acontece aqui, ó? É uma relação de tamanho. Então eu sei, através do valor da escala, eu tenho como saber, como ter uma ideia do tamanho do objeto em função do tamanho do desenho, certo? Então é uma lei que expressa essa relação aqui, a relação de tamanho entre o desenho e o objeto. A gente tem dois tipos de escala que a gente pode trabalhar em desenho técnico. A gente tem uma escala numérica, que é aquela escala que a gente representa dessa forma. Então, na escala numérica, a escala é representada dessa forma. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma escala ESC x por y, certo? X por y. Então, isso aqui quer me dizer o seguinte: x unidades no desenho me correspondem a y unidades no objeto, tá? Então essa escala ela pode ser o seguinte, ó, ela pode ser uma escala ESC 1 por 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma unidade do desenho é igual a uma unidade no objeto. Se eu pegar uma escala ESC 1 por 2, uma unidade do desenho, duas unidades no objeto, e assim por diante, tá? E assim vai indo para todos os tipos de escala. Essa é a escala numérica. A gente pode ter também a escala gráfica. O que é essa escala gráfica? Normalmente, quando a gente olha desenho de mapa, bem no cantinho do mapa à direita tem lá escrito assim, ó, tem um desenho dizendo lá, aqui é 0, aqui é 1 km ou 100 km, aqui é 2 km, vai ter uma unidade aqui. Esse é o tipo de escala gráfica, que a gente olha pelo tamanho do desenho que está aqui, por essa distância que está aqui, eu tenho uma ideia do tamanho do objeto. A escala gráfica, ela também é usada quando a gente usa esse instrumento aqui, ó, que é o escalímetro. Então, nesse caso aqui, a gente tem o escalímetro aqui do tipo 1. Na escala 1 por 100, eu consigo ver aqui o seguinte, ó, na escala 1 por 100, do 0 a 1 vale 1 metro. Então, eu tenho que da distância do 0 até 1, valendo 1 metro de distância. 2 metros, 3 metros, 4 metros. E assim seria o uso, então, da escala gráfica, que seria na escala de 100, na escala de 50. Então, ó, do 0 até o 1 vale 1 metro, do 0 até o 2 metros. Na outra escala de 20, do 0 até o 1 vale 1 metro. E assim sucessivamente. Bom, então esses são os dois tipos básicos de escala que a gente pode trabalhar em desenho técnico. Todos os desenhos que a gente for fazer, obrigatoriamente a gente vai ter que indicar a escala. Preferencialmente, sempre a gente vai usar nesse sentido aqui, tá? Agora, essa escala que a gente vai colocar aqui, ela pode ser uma escala natural
uma escala de redução ou uma escala de ampliação. Então isso quer dizer que a gente tem 3 tipos de escala. Tem uma escala natural, tem uma escala de redução e uma escala de ampliação. Então, como que a gente usa cada uma delas e o que significa cada uma delas? Vamos dar uma olhadinha detalhadamente em cada uma. Escala natural. Quando que eu vou usar a escala natural? Eu vou usar a escala natural quando o meu desenho ele tiver as mesmas dimensões do objeto que eu quero desenhar, mesmas dimensões do objeto que eu quero representar aqui. Essa escala natural é a escala mais simples que tem, que é a que a gente chama então de escala 1:1 ou 1:1, certo? Então nesse caso aqui eu não vou precisar fazer nenhum tipo de mudança nas dimensões do desenho que eu quero fazer. Então, se eu quiser desenhar, por exemplo, essa caneta aqui, se eu quiser desenhar essa caneta, na escala 1:1, eu vou pegar a medida que eu tenho da distância daqui, da tampa da caneta daqui até aqui, vou medir isso e vou conseguir desenhar exatamente do mesmo tamanho que tiver aqui. Então isso serve para peças e para componentes que têm um tamanho adequado ao tamanho da folha, ou ainda para detalhes adequados ao tamanho de uma folha de papel, seja ela uma A4, uma A3, enfim. São nesses casos que a gente vai utilizar a escala natural. Sempre que for possível, a gente vai utilizar essa escala natural, porque ela é a escala mais simples, que fica a melhor representação do desenho. Então, sempre que possível, usar a escala natural, certo? Beleza, continuando, outro tipo de escala que a gente tem, então, seria a escala de redução. Quando que a gente vai utilizar uma escala de redução? Quando o objeto ele é maior do que o desenho, ou seja, quando eu tenho um objeto que ele é de um tamanho muito grande. O que acontece? A gente não vai desenhar um prédio, uma casa, um carro inteiro na escala 1:1, porque ele é um objeto muito grande em relação à folha de desenho. Então a gente vai ter que fazer uma redução nesse objeto para conseguir representar ele então no desenho técnico, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, a gente vai ter um tipo de escala, vou desenhar aqui o ESC, em que o primeiro item, aqui ó, tem o X por Y. O primeiro item, que é o item referente ao desenho, ele sempre vai ser igual a 1. Tá? Esse primeiro item sempre vai ser igual a 1, porque o desenho, ele vai ser uma unidade no desenho, vai corresponder a mais de uma unidade do objeto. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma escala 1:2, se eu estiver trabalhando numa escala 1:2, isso quer dizer que o objeto é 2 vezes maior do que o desenho. Lembrando aqui, o objeto e o desenho. Então, o objeto é 2 vezes maior do que o desenho. Então, a gente está fazendo uma redução. Eu posso utilizar, então, também uma escala 1:2, posso utilizar uma escala 1:50, onde o objeto é 50 vezes maior do que o desenho, uma escala 1:100, onde o objeto é 100 vezes maior do que o desenho, e assim sucessivamente. O que é interessante aqui é que quando a gente identifica uma escala de redução, existe uma relação que a gente pode utilizar para descobrir o tamanho que eu preciso fazer o desenho para que ele represente um objeto daquele tamanho. Então, por exemplo, imagine que eu quero desenhar um objeto que tenha 500 milímetros na escala 1:10. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o tamanho do desenho? Esse é o objeto, né? Esse é o objeto. Qual é o tamanho do desenho que representa esses 500 milímetros? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou chegar nessa formulinha aqui, ó. Então eu sei que o desenho ele é igual ao objeto dividido pela escala.
E aí o objeto eu sei que tem então 500 milímetros e a escala é 10. Então quanto que tem o desenho? O desenho tem 50 milímetros. Aí fica fácil para descobrir então o tamanho que eu tenho que fazer um desenho para representar um objeto de qualquer tamanho. Aí eu posso aplicar sempre, aplicando essa regrinha, essa fórmula aqui, a gente vai conseguir fazer para qualquer tipo de desenho, desde que seja uma escala de redução. Isso não vai funcionar para escalas de ampliação. Na escala de ampliação, é um pouquinho diferente. O caso é um pouquinho diferente. Então, quando a gente tem a escala de ampliação, quando que a gente vai usar isso? Quando o objeto é muito menor do que o desenho. Quando que é isso, então? Se eu quero desenhar, por exemplo, uma engrenagem de relógio ou um mecanismo de dentro do relógio, eu não vou conseguir desenhar uma engrenagemzinha muito pequena. Não aparece nada, vai parecer que é um ponto ali, então não vou conseguir representar. Então, para isso, a gente vai ter que aumentar o tamanho do desenho para que eu consiga, então, visualizar esses detalhes, tá? Então, o objeto ele é menor do que o desenho. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai ampliar o desenho em relação ao objeto, tá? Como que vai ficar essa escala representada aqui, então, no formato numérico? Eu vou ter aqui, que uma escala, lembrando aquele formato padrão lá, escala x por y, sabendo que esse daqui é o desenho e esse aqui é o objeto. O que vai acontecer aqui? O que aumentou? O desenho que aumentou, né? Então quer dizer que o objeto vai ser sempre 1. Esse cara aqui sempre vai valer 1. O que vai alterar é o x. Então eu vou ter aqui, por exemplo, uma escala 2 por 1 ou uma escala 10 por 1, enfim. Aqui isso quer dizer que o desenho é 2 vezes maior do que o objeto. Aqui quer dizer que o desenho é 10 vezes maior do que o objeto. Aí tem uma regrinha aqui também, Tem uma regrinha aqui. Imaginem que eu quero desenhar um objeto que tenha 0,5 milímetros e eu quero aplicar nele, esse é o objeto, né? Esse é o objeto. Eu quero aplicar nele uma escala de 5 por 1. Eu quero ampliar esse cara 5 vezes. Como é que eu vou fazer então? Eu posso usar uma outra regrinha. Aqui ela muda quando é a escala de ampliação. Na escala de ampliação, eu vou ter que o desenho é igual ao objeto vezes a escala. Então, o que vai acontecer aqui? Se o objeto tem 0,5 milímetros e a escala é 5 por 1, então a escala é 5, que tamanho vai ficar o desenho? Qual é o tamanho que vai ter o desenho? Então, vai ser 5 vezes 0,5, vai ficar 2,5 milímetros. Então esse é o tamanho do desenho que eu tenho que fazer para aumentar ele 5 vezes, certo? Bom, pessoal, em relação a escalas, era isso. Nos vídeos posteriores, a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios para conseguir fazer a aplicação dessas escalas. Então eu espero vocês nos próximos vídeos e espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever em nosso canal. Valeu!